mais uma derrota do São Paulo, mais uma vitória do Flamengo, né? Teve vitória do Internacional sobre o Palmeiras fora de casa, teve o Corinthians perdendo para o Juventude, tudo isso, mas a gente começa justamente pela vitória do Flamengo, 100% de aproveitamento no Brasileirão, um dos líderes aí da competição junto com o Internacional. Vitória por 2-1, o famoso venceu, mas ainda não empolgou, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, William, um abraço para você, Renatinho, Birner, Calçado aqui com a gente, o fã de esporte. Venceu e ainda não empolgou só se você estiver colocando a régua lá em cima desse elenco pede que peça que coloque. Exatamente. Tudo bem, mas se você olhar um pouquinho para trás e for falar do jogo contra o Milionário, do jogo de volta da final do estadual contra o Nova Iguaçu, da própria estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, você consegue apontar evolução. Eu vou tirar muito pelo termômetro de algo que a gente fala, o que falta ao Flamengo, a Kenny não agrada, eu acho que vem muito um papo de arquibancada. Quando a torcida no segundo tempo começa a gritar o nome do Bruno Henrique, grita pelo Bruno Henrique, festeja, não é só pelo Bruno Henrique com a bola no pé. É um Bruno Henrique de pressão, que corre, que rouba a bola. O Flamengo, que naquele momento, com 20, 25 minutos do segundo tempo, estava pressionando, estava roubando. O São Paulo tinha dificuldade tremenda de sair jogando, não passava quase que no meio de campo. Incrivelmente. O Flamengo mordendo na figura do Bruno Henrique, de muita entrega. E esse torcedor queria ver, para além das vitórias que estavam chegando, você viu a vitória contra o Atlético Goianiense, um pouco mais de entrega, não ser tão moroso. Naquele momento, o jogo 2-0, o Flamengo buscando um terceiro. Então, se não convence 100%, deu recados melhores no segundo tempo, principalmente hoje, quando vencia, controlava, independentemente da fase do São Paulo, porque o Flamengo pegou times limitados e não conseguia controlar ou ter esse tipo de comportamento, foi passivo muitas vezes, não foi. Tomou o 2-1, em algum momento você poderia dizer que o São Paulo estava pressionando, mas eu não acho que o Flamengo também esteve tão perto assim de sofrer empate, poderia fazer também um terceiro gol, mas acho que entregou talvez um pouquinho do que muita gente queria ver além do resultado. É o satisfatório, é o ideal. Não, o Flamengo tem potencial para muito mais. A régua está lá em cima. O tal convencer, talvez demore um pouquinho mais pelo processo. Mas tinha um Flamengo muito mais ligado, diferente daquele Flamengo que a gente debatia se era a ordem do Tite para recuar, se não queria jogar, se estava traindo demais, se não vinha bem. Hoje o Flamengo em algum momento tentou flertar com aquilo que a gente já viu de melhores momentos do Tite, William. Já a gente vai trazer as coletivas também, expectativa sobre a situação do Carpini. Como fica, hein? Será que o Carpini vai falar em coletiva? Será que o Carpini ainda vai ser treinador do São Paulo até amanhã? Toda essa expectativa em relação ao treinador do São Paulo, porque muito já se falou aí durante a semana até que o São Paulo já estava procurando outro treinador, mesmo com o Carpini ainda lá. Tudo isso já na sequência, o Birner inclusive tem informação, assim como o Plihal também trouxe essa informação durante o resenha da última segunda-feira. Birner, a gente fala, convenceu, não convenceu, enfim, mas não fez muito esforço assim também, não precisou nem se esforçar tanto para vencer esse São Paulo, hein, o Birner? Bom, William, primeiro boa noite a você, ao Renatão, ao Pedro, ao Sr. Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Então, eu acho que tem duas questões. Primeiro, muito breve, o Flamengo mandou em quase todo o jogo. O nível de atuação, de imposição, sugeriu uma vitória mais tranquila. Eu só discordo um pouco do Pedro, porque mesmo o São Paulo repetindo uma atuação ruim, depois do São Paulo fazer o primeiro gol, o São Paulo teve chance de empatar o jogo. E seria uma enorme discrepância se a gente for olhar o nível de atuações das equipes, né? O Flamengo jogou muito mais que o São Paulo. Em algum momento, o jogo estava tão fácil que o Flamengo parecia não se esforçar. Acho que o time está evoluindo, isso não se discute e tal, mas eu duvido que isso seja o suficiente para satisfazer o Tite, porque uma coisa que o futebol de hoje exige é um padrão de mentalidade, de concentração, a formação de uma personalidade coletiva que faz com que os jogadores naturalmente não larguem uma partida ou não diminuam a intensidade, a não ser que tenha uma queda na parte física, e o Tite tem um banco para lidar com isso. Eu acho que o Flamengo não pode, se ele quer ser o Flamengo, que ele pode ser com o nível que tem, se dá o luxo de fazer isso. Hoje deu a impressão que fez. Então, ou caiu de rendimento porque em algum momento desconcentrou, ou faltou um pouco mais de desejo de fazer o 3, 4, 5-0 fome, ou teve uma queda física. Uma dessas três coisas aconteceu. Agora, vitória merecida, o time jogou muito mais que o São Paulo, é muito mais time que o São Paulo. Do São Paulo a gente fala depois. O Tite, que inclusive chegou a fazer opções por questões físicas, não utilizou a Arrascaeta e não ia utilizar o Luiz Araújo, estavam só no banco, né? Só que aí teve a lesão do Cebolinha, na jogada com o Igor Vinícius, e aí o Cebolinha foi substituído pelo Luiz Araújo, que acabou fazendo um golaço ainda na primeira etapa, né? Mais uma boa partida do De La Cruz, é mais um gol dele, hein? Sim, boa noite, amigos. Um abraço para todo mundo, para quem está em casa.
Muito boa a partida dele. Eu acho que é um cara que, assim, era muito pouco provável que ele não encaixasse, né, nesse time, porque é um jogador com capacidade de dar ritmo, né, e assim, eu acho que ele ainda tem muito a crescer junto com esse time do Flamengo. Porque é difícil, a gente fala muito isso durante o jogo, né? É difícil não. Eu, por exemplo, eu não gosto de tirar a atuação individual sem levar em conta o coletivo. E a gente falou de vários jogadores do São Paulo, por exemplo, que estão tendo um desempenho abaixo. E aí a gente fala, mas o time não está tão organizado assim. E o Flamengo é a mesma coisa. Eu acho que conforme esse time for tendo mais padrão, para mim falta regularidade do Flamengo. É isso. O Flamengo, ele tem momentos... O começo do segundo tempo e boa parte do segundo tempo é nível aquele primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. É um vareio. Chegando e tal e tal. Agora, eu realmente também tenho essa dúvida do quanto isso é os caras quererem, o quanto isso ainda é, às vezes, o que o adversário também te traz, que a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário, às vezes ele também tem mérito em quebrar um pouco essa constância, e o quanto é também da personalidade desse elenco, porque esse elenco, ele é super vitorioso, ele tem muita qualidade, ninguém questiona isso, mas esse elenco já passou na mão de outros treinadores e que também não conseguiu mostrar essa regularidade. Então eu vejo um Flamengo que ele oscila dentro dos próprios jogos. Ele tem momentos que... E quando ele acelera, quando ele coloca ritmo, quando esse time realmente concentra e vai, as coisas vão acontecendo. Tem muita qualidade envolvida entre esses jogadores. E se você pegar o Tite, as marcas dele são regularidade, constância e time equilibrado. E eu falo dessa regularidade, ela não precisa ser a regularidade do nível do começo do segundo tempo. Ela pode ser um pouco abaixo, mas que você tem um pouco mais de controle. E aí eu tô cobrindo. Eu acho que a reta final do jogo, o controle escapou um pouco. É isso. Mas só um detalhezinho, Renato, que eu vi que o Birner discordou. Eu não acho que o São Paulo não teve para empatar. O São Paulo teve. Mas como o Flamengo também teve para fazer 3-0 ou 3-1. Não, teve mais antes do São Paulo fazer o gol. Uma baita defesa. Bem mais. Quando o São Paulo faz o 1, o Flamengo já podia estar com 3-4. E no comparativo, até para passar para o Calça, e no comparativo, não é que o Flamengo é isso aí e deixou o torcedor feliz. Até porque o primeiro tempo do Flamengo é abaixo. Porque você precisa hoje fazer muito pouco para estar à frente do São Paulo. Do jogo, não aconteceu nada no primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo foi abaixo. Só que o que se viu, ainda que numa pequena amostragem daquela primeira metade do segundo tempo, você não viu nessa intensidade contra Palestino, Atlético Goianiense, jogo da volta contra o Nova Iguaçu, Milionários. Então, minimamente, você viu algo que você gosta do Tite. Aí eu acho que a gente tem que partir sempre pro papo do Birner. Mas o Flamengo do Tite, ele precisa ser mais constante. É pouco, 20, 25 minutos de um jogo no Maracanã de Brasileiro. Mas nem isso a gente estava vendo também antes. Exatamente. E aí, Calçado, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Acho que essa rodada está mais tranquila, né? Estamos falando de bola. De arbitragem? Estamos falando de bola, graças a Deus. Acabou o frenesi dos cartões. A primeira foi um negócio assim... Não, tem jogo amanhã ainda. Difícil, né? Tem jogo amanhã, não elogia. Calma, Os justiceiros do amarelo. Mas já foi melhor. Já foi melhor. Aconteceu o que Pela aconteceu. quantidade, assim, tem que acontecer muita coisa. Já foi melhor. Né? Assim, o Flamengo, ainda vejo o Flamengo cheio de fases dentro do jogo. Mas, assim, não vou dizer que não é bom. Também natural, talvez seja uma palavra muito forte, mas acho que é do jogo, é da adaptação. Foi muito importante o Tite ter começado o trabalho dele no ano passado. Ele pegar o Flamengo, mesmo no final de período ali do Campeonato Brasileiro, talvez não para fazer muitas coisas, mas para já demonstrar quais os princípios, né? Como é que ele atuaria. Então eu considero mesmo forte o trabalho esse ano, a partir da pré-temporada. Mas ele já tinha dado uma nota para todo mundo de como a coisa ia funcionar. E agora, eu entendo que ainda tem uma equipe para desenvolver, para justamente, acho que ele tem elenco, Concordo. Ele tem um grupo que, mesmo com trocas, quem entra pode pressionar adversário o tempo todo. A gente vê isso em grandes equipes no futebol mundial, que tem calendário igual ao do Flamengo. O calendário do Flamengo e dos times grandes brasileiros, ele é terrível. O Flamengo está vendo... O Flamengo, se pegar o último jogo de março e o primeiro jogo de maio, então você pega abril todinho, são 10 jogos em 35 dias. Sim, com um calendário desse, isso está aqui dentro também. Está aqui dentro. Pouco treino. Está na cabeça. Pouco treino, pouco desenvolvimento. O desenvolvimento é o jogo. O jogador sabe, ele olha para frente,
Pô, tem um Bolívar para encarar. Tem o Palmeiras. Ele tá repetindo muito o time, inclusive para treinar o time jogando. Exatamente. Porque ele recupera e joga. Recupera e joga. É isso. Tem o Palmeiras no domingo, e esse é um embate que ele é muito importante para o campeonato, é muito importante para os dois times, porque vão medir forças aqueles que a gente tem olhado nos últimos anos e são os grandes concorrentes do futebol brasileiro. 2 Libertadores para cada um. Quem é que pode se aproximar? Tem alguns candidatos, mas quem é que realmente está próximo? Nenhum dos candidatos. Então, é uma série de aspectos, mas acho que o Tite conseguirá desenvolver isso, mas isso vai levar tempo. Isso leva mais tempo quando você não tem assim, disponível um período para treinamento efetivo. Mas é melhor de verdade. fazer esse ajuste vencendo, né? Que é o que o Flamengo tem conseguido. E esse era outro ponto que eu gostaria de abordar. A gente está em segunda rodada do Brasileiro. A gente pode discutir desempenho e deve, só que a gente precisa entender que o resultado, nesse momento, faz toda a diferença. Fundamental. E ele pode vir com desempenho, no melhor dos mundos, ele tem que vir com desempenho. Mas ele também, às vezes, você não está desempenhando bem, mas você vai na raça, na vontade, na garra, naquilo que você pode oferecer para o jogo. Flamengo da rodada inaugural e dessa rodada. Exatamente, só que são 6 pontos. Exato. São 6 pontos. E para iniciar um campeonato, tem equipe que está com 1, tem equipe que está com 0. Isso com 2 rodadas, já na terceira faz mais diferença ainda. Então, assim, olhando para o copo totalmente cheio, o Flamengo conseguiu fazer aquilo que esperava dele. E deu o resultado esperado, meus amigos. O Flamengo ganhou do São Paulo, 2-1, mas um 2-1 que poderia ter sido bem mais. O próprio Bruno Henrique já falou isso. Mas antes de eu ir pro comentário, deixa o seu like, cara, se inscreve no canal, trouxe vídeo pra vocês na tela cheia, nem apareci nele de maneira super rápida, daqui a pouco já sai a coletiva, então dá essa moral pro canal. Pô, se inscreve, deixa o like, aciona o bendito sino de notificação, trazendo um vídeo pra vocês super tarde no meio da noite, pô, quarta-feira, dá essa moral aqui pro canal, e deu esperado, meus amigos. Um jogo sem Arrascaeta, De La Cruz pra variar, jogando muito bem. Ayrton Lucas foi um jogador que teve um desempenho bem abaixo do esperado. O Beijinho não tava nada bem nesse jogo, cara. Ayrton Lucas foi um jogador que, se não o mais, foi um dos elos mais fracos desse time do Flamengo nesse jogo contra o São Paulo. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, um ponto interessante, cara. O time do Flamengo oscilou muito. O time do Flamengo teve uma grande oscilação. No começo do jogo, tava até bem. Depois, do nada, passou a dominar. Tinha hora que o Flamengo não tava deixando o São Paulo sair com a bola da pequena área, sabe? Tava naquela área ali entre o goleiro e o lateral. Sabe, tava aparecendo quase, o lateral tava parecendo quase um zagueiro, porque o Flamengo não dava espaço nenhum pro São Paulo jogar. Daí, do nada, o Flamengo toma um gol e é o São Paulo quem tá atacando. Cara, questão de minutos, assim, o Flamengo passou de fazendo uma pressão imensa no São Paulo pra sofrer ataque do São Paulo. No final do jogo eu fiquei com medo do Flamengo sofrer um empate. Eu fiquei com medo real, porque o São Paulo estava pressionando demais, cara. Num estalar de dedos, o Flamengo passou daquele time super ofensivo pra estar sendo pressionado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Da onde surgiu isso? Sabe, foi um time que oscilou demais. O Flamengo no momento tava dominando o jogo, no outro tava sendo pressionado. Tomou um gol e parece que o time, aquela confiança toda aquela vontade, aquela guerra, aquela vontade, sabe, aquela raça, aquela vontade aguerrida de fazer ataque, de tentar buscar o terceiro gol, sumiu, cara. Então esse foi um ponto que eu fiquei abismado, falei, meu Deus, do nada isso, que oscilação gigante foi essa? O Tite mandou entrar no modo tartaruga do nada? Não faz sentido, cara. E outra foi a atuação do Alan. O Tite ouviu as preces. No jogo contra o Milionários, o Tite fez um dos maiores erros da sua carreira. Ele começou um jogo de Libertadores na altitude, uma altitude não tão grande, mas tinha altitude, com o Igor Jesus. O Igor Jesus não jogou nada bem naquele jogo. Esse jogo o Igor Jesus entrou bem, cara. Inclusive ele quase deu o terceiro gol.
Deu umas pedaladas loucas. Falei, meu Deus, o Igor Jesus vai entregar essa bola de graça no final do jogo. Vai entregar essa bola, vai perder. O Flamengo vai tomar um contra-ataque. Mas não, ele deu uma limpada linda no jogador de São Paulo. Deu um passe no pé do Pulgar e o Pulgar não converteu em gol. Mas o Igor Jesus entrou pouquíssimo tempo. Jogou menos de 10 minutos, eu acho. Mas entrou muito bem o Igor Jesus. Outra questão foi o Alan, cara. O Alan entrou muito bem nesse jogo. Ele entrou como titular, jogou quase 90 minutos. Eu falei, caramba, o Alan passou de quase não entrar e jogou acho que 70 minutos, 70 e poucos minutos. Eu falei, pô, o Alan tá em muita boa forma, hein? Tá sem ritmo de jogo nenhum, mas até o final do jogo, até ser substituído, o cara correu. O cara correu muito. O Alan correu muito. Outro ponto fortíssimo foi o Bruno Henrique. Bruno Henrique teve uma ótima atuação nesse jogo. Bruno Henrique jogou muito bem. Tinha vezes que ele entrava, tinha um oscilado, não jogava tão bem assim. Mas nesse jogo, cara, Bruno Henrique merece palmas. A torcida cantou, é Bruno Henrique, com razão, porque o Bruno Henrique jogou muito esse jogo. E outro que jogou foi o Luiz Araújo. O jogador mais contestado desse elenco do Flamengo, sem dúvidas o ponto mais fraco desse atual elenco titular. Se tiver que sair alguém, é sem dúvidas o Luiz Araújo. Nesse jogo ele entrou, Cebolinha acabou sentindo o tornozelo, o Luiz Araújo jogou muito bem, cara, inclusive fez o primeiro gol do Flamengo. Luiz Araújo jogou bem esse jogo, cara, jogou muito bem, inclusive na comemoração vai ter outro filho, mas cara, Luiz Araújo foi outro que mereceu palmas. Luiz Araújo jogou muito bem. Infelizmente nós tivemos essa lesão, não sabe se é lesão, se foi só um machucado, vai retornar tudo bem, se vai ter problemas posteriores, mas Luiz Araújo foi um dos destaques desse jogo. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!